carro do priminho, hein? Vamos ver. Ué, mas cadê a embreagem? Ó, tio! Fala pessoal, bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui no Mecania, tudo bem com vocês? E aí gente, beleza? Bom, antes de mais nada quero mandar um abraço aí pra Renata, pra Paula Souza Imobiliária. Eu quero mandar pro Carlos, porteiro do Espaço Bela Vista, lá em Bauru, pra Mariana, minha filha. Muito obrigado, gente, pela audiência e pela força que vocês estão dando pra gente, hein? Bom tio, e esse robô aqui, o que é? Não tem embreagem? Então, Lucas, você arrumou mais uma, hein? É isso aí, gente. Como é que se dirige de maneira correta um carro automático? Porque é o seguinte, hein? Tem muita gente que dirige carro automático por aí, mas, não é desse jeito que vocês estão pensando, não, hein? Inclusive também o carro manual, tá? Depois um dia a gente vai gravar uma maneira certa de se dirigir carro manual. Mas hoje, vamos focar aqui no carro automático? Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Vamos aprender o jeito certo de mexer com isso? Bom, galera, o negócio é o seguinte. Não vai ter como explicar se a gente não fizer isso aqui dentro do carro. Então, a câmera vai ficar numa posição meio esquisita, mas é o que dá pra gente focar no principal, que é quem? A alavanca de câmbio. Muito bem. Começa pelo pedal, né? Não tem o pedal da embreagem, o famoso pedal da embreagem. Por que, Lucas? Carros automáticos não possuem embreagem. Eles possuem um negócio que chama conversor de torque, que é isso aí, ó. Mas que nome é esse, tio? Que coisa mais complicada? O nome é complicado, mas a ideia aqui não é complicar, né? Então entendam assim, é a peça que liga o motor ao câmbio. Nos carros manuais, isso é a embreagem. Tem uma embreagem e o pedal da embreagem que está ali onde vocês pisam. Sim. Nos carros automáticos, quem liga o motor ao câmbio é o conversor de torque. E aí não tem o pedal da embreagem, porque nem embreagem tem no carro. Esse conversor de torque, ele é basicamente como se fosse um ventilador ligado, direcionado a um outro ventilador parado, mais ou menos assim, ó. Isso vai fazer com que o ventilador ligado vente em cima do ventilador parado e faça esse ventilador parado girar pelo vento do que está ligado. Sim. Só que ao invés de ar, é pressão de óleo. É óleo que vai fazer isso acontecer. Óleo do câmbio. Bom, o P então é de parking, o R é de ré, obviamente. Isso aí todo mundo saberia. Mas tio, se tem o P, que é de parking, para parar, por que tem um N que é neutro? Então, isso é uma curiosidade que muita gente tem, né? Se o P e o N vai deixar o câmbio basicamente neutro, por que tem o N? Por vários motivos. Primeiro, de R para D, que seria driving, né? Ele vai deixar o câmbio neutro. Segundo, que às vezes eu preciso deixar o motor funcionando com o câmbio em neutro e o veículo não travado, né? Eu preciso empurrar ele. Por exemplo, dentro de uma oficina para fazer manutenção. Sim. Se eu deixar em P, ele está em neutro, mas o carro está travado. Ele não vai andar. Se eu deixar em N, ele vai andar, porque eu tirei o pino de dentro do câmbio, destravei. Basicamente por isso. E aqui cabe uma observação bem séria para vocês que tem isso daí. É um costume que vem muito lá de trás, desde os primeiros câmbios, onde as pessoas chamavam de câmbio hidramático. Cara, Hidramatic era uma marca. O câmbio é automático. E hoje em dia as pessoas falam que câmbio dramático é o câmbio que não tem gerenciamento eletrônico, e o câmbio que tem gerenciamento eletrônico é um câmbio automático. Nada a ver. Câmbio hidramático era a marca do Hidramatic. Hoje em dia os câmbios podem ser, sei lá, de várias marcas, Aisin, Dramatic, pode ser da ZF, sei lá. Entendi, tio. Mas e esse negócio de troca de óleo de câmbio, tio? É necessário? Tem quilometragem certa? Então, Lucas, isso é uma polêmica bem grande, hein? Isso aí, pessoal, é uma polêmica muito grande. Tem uma parte dos técnicos que dizem que tem que trocar, tem uma parte dos técnicos que dizem que não tem que trocar. O que eu digo, siga o plano de manutenção da sua montadora. Se a sua montadora orienta a trocar o óleo a cada 60 mil quilômetros do câmbio, troque. Se a sua montadora diz que o óleo do câmbio é lifetime e não tem que trocar, não troque. Eu sei que as pessoas vão falar assim, mas tem... se o engenheiro está falando que não é para trocar, não troca. Se você comprou o carro, ele tem 3 anos de garantia, você anda 200 mil quilômetros, o câmbio estragou, você fez o que o engenheiro falou, vai lá e está na garantia.
Agora, se você troca e isso dá um defeito, a culpa vai ser qual? Então, a dica é: siga o plano de manutenção da sua montadora. Se ela diz que tem que trocar, troque. Se ela diz que não tem que trocar, não troque. Não tire um carro pelo outro. Ah, mas eu tinha um da marca X que fazia, então eu quero fazer isso nesse da marca Y. Não caia nessa besteira. Entendi, tio. Então esse negócio de trocar rotação é normal? Às vezes no semáforo, sim. Quando você pisa no freio, o câmbio eletronicamente entende que o carro está parado e que isso vai ser um desperdício de força, ele alivia o pacote. A rotação dá uma leve alterada. Isso é o câmbio desengatando para você, sem você ter que tirar do D. Tio, e na areia, na lama, o carro não vai ficar patinando? Como é que ele troca de marcha? Então, Lucas, isso pode acontecer em alguns carros, sim. Aí a ideia é de limitar lá a primeira, segunda. Alguns carros marcam aqui 1, 2, 3. Se eu tiver na lama, é interessante colocar assim porque senão a roda começa a patinar, ele joga a segunda, joga a terceira e o carro acredita que está andando. Mas isso nos sistemas mais antigos. Hoje em dia o carro identifica, porque o sistema de ABS vai dizer que as rodas dianteiras estão girando e as traseiras estão paradas. Nesse caso, isso não aconteceria, até porque esse carro tem um controle de estabilidade de tração. Olha aqui, ó. Então, se ele identificar que o carro está patinando, ele vai limitar a rotação das rodas e não vai trocar as marchas. Ele, na verdade, vai até desacelerar. Mesmo que você pise no acelerador, ele não vai acelerar, porque ele sabe que a roda está patinando. Lá dentro do seu câmbio, existe um pistãozinho que se desloca dentro da caixa de válvula. Cada vez que você faz esse movimento, você está fazendo o pistão ir para frente, para trás, e para frente, para trás. Você acaba gastando o alojamento desse pistão. Igual nós estamos gastando do priminho. Exatamente. Mas aqui é didática, para vocês aí aprenderem. Não há necessidade de fazer isso. Os câmbios eletrônicos, eles sabem que você está com o pé no freio. Eles, hoje em dia, aliviam a pressão nos pacotes de discos internos do câmbio. A pressão dos freios e das embreagens internas do câmbio, tá? Não a que liga o motor. As embreagens e freios internos do câmbio aliviam. Isso é muito acentuado nos veículos diesel que tem hoje em dia, que fazem tanta força, e aí quando você pisa no freio, eles aliviam o pacote. O cliente percebe uma mudança de rotação no motor, às vezes, por exemplo, dá uma relaxada assim, e aí vai na concessionária reclamar. Cara, é o câmbio automaticamente fazendo esse movimento para você. Porque se o câmbio fizer isso automaticamente, com solenoides elétricos que abrem e fecham caminho, ele não desgasta o pistão. Percebam, as pessoas preferem ficar fazendo isso aqui do que deixar o carro fazer isso sozinho para elas. Sim. Porque quando o carro faz sozinho, há uma diferença de rotação. E aí ela vai reclamar. Bom, tio, muito bem até agora. Só não entendi esse mais ou menos. Para que é? Para aumentar e diminuir o volume do carro? Então, Lucas, na verdade isso daí é o seguinte. Deslocando o câmbio para cá, ó, você tem a opção de fazer isso manualmente. Mais você sobe marchas. Olha lá no painel, ó. E menos você desce marchas. Ó, mais sobe marchas e menos você desce marchas. Só que é o seguinte, viu? Isso tudo aqui é mais ou menos virtual. É um migué, digamos assim. Por quê? Ele não fica manual 100%, tá? Ele não engata a marcha se não tiver na rotação certa. Sim. Por exemplo, eu não vou conseguir sair em terceira, não. Sim. Ele vai jogar primeira para sair. E se eu tiver a 140 na rodovia, eu não vou conseguir colocar primeira. Ele não vai entrar. Não. E se eu colocar primeira aqui e a gente acelerasse nessa rua, vou pedir pro pessoal filmar aqui a rua. Não tem espaço. Mas vamos supor que nós conseguíssemos chegar aqui a 120 por hora. Ele não ia chegar em primeira, tá? Mesmo estando aqui na opção manual, mesmo você não trocando, ele troca ele vai trocar sozinho. automaticamente sozinho. Porque o câmbio e o motor vão conversar, né, através de um sistema chamado Redcam. E a ideia aqui é proteger o motor. Ele não vai engatar uma marcha errada, nem para cima e nem para baixo, porque ele tem a estratégia de proteção do motor. Bom, então vamos lá, tio. Vamos dar uma volta para mostrar pro pessoal. Mas não tá engatando, tio. Então, como esse carro não tem embreagem, por segurança, tem que pisar no pé no freio, tá? Pé no freio, e aí você consegue movimentar a alavanca. Por quê? Não tem o pedal da embreagem, o motor então tá ligado diretamente ao câmbio sempre, pelo conversor de torque. Se você puxar e a marcha entrar, o carro pode ser que se desloque. Por segurança, pé no freio. Bom, para baixo é fácil, né?
Tem gente que fala de verdade, Lucas, que carro automático não volta na subida. Não é bem assim não, tá? Todo carro automático pode voltar sim. Por quê? Porque o conversor de torque, ele se comporta de uma maneira parecida com a embreagem. Então aquela voltada para começar a subir pode acontecer. Nos carros mais modernos isso não acontece porque existe um sistema que segura o freio do carro para você. Mas alguns carros não tem isso. Então a ideia é, tira o pé do freio e acelera. O carro, se voltar, vai voltar pouco. Igual acontece com os carros de embreagem normal. Perceba que você está andando, Lucas, e não está aliviando o pé. Veja que o carro vem subindo marcha. Sim. Você não precisa voltar o pé para que ele suba a marcha. É só acelerar. Agora olha a subida que nós pegamos aqui, ó. O Lucas está parado. Lucas, tira o pé do freio e acelera. Perceberam? O carro dá uma certa descida, mas é normal. Ó, pessoal, olha a descida que nós pegamos aqui, ó. Se ele tirar o pé do freio, o carro vai embalar, mas só encosta o pé, Lucas. Ó, o carro segura, ele vai parar de trocar a marcha. Isso é normal. Não precisa limitar o carro no câmbio. A dica é, não enfeita não. Coloque em D e deixa o câmbio trabalhar para você. Vai dar bem menos problema assim, tá? Bom, gente, espero que isso sirva para ajudar vocês a conduzir os carros automáticos. Lembrando que é o seguinte, hein? Existem alguns sistemas de tração automático que são diferentes. As transmissões de dupla embreagem automatizado, conhecido aí como Power Shift ou DSG, não são câmbios automáticos. Eles se comportam como câmbio automático, mas são câmbios manuais com trocas automatizadas. Aí muda um pouquinho algumas coisas, hein, gente? Quem sabe a gente grava um vídeo falando isso daí. Bom, muito bem explicado. Esse foi mais um vídeo aqui no Mecania, pessoal. Espero que você tenha gostado. Nossos Instagrams, nossas redes sociais estão aqui. Curte, compartilhe com os amigos e fique por dentro.